Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. A semana está a terminar e o dólar está a terminar em ganhos que já não se via há algum tempo. Aliás, vemos aqui pelo DXY que de facto temos aqui assim em máximos de mais de 2 semanas que o DXY está a fazer, negociando agora à volta dos 97,50, depois de ter atingido mínimos abaixo dos 96. O euro-dólar, por outro lado, está aqui assim a negociar em baixa, com o euro também a sofrer algumas pressões. Isto quando tivemos uma semana cheia de mais anúncios de tarifas, que acabou ontem, aliás, esta noite, com Donald Trump a apontar para tarifas de 35% sobre as importações do Canadá, embora haja algumas exceções, nomeadamente dentro dos produtos que estão dentro do acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, mas também isso, e ao mesmo tempo disse que provavelmente iria levantar tarifas globais para em torno dos 15, 20%, face aos atuais 10% que estão impostos até ao dia 1 de agosto. Ainda disse que provavelmente nesta sexta-feira a União Europeia iria receber a tal notificação, a tal carta a dar indicação de qual era o imposto que os Estados Unidos iam colocar ou as condições dos Estados Unidos relativamente às importações da União Europeia. Ora, isso está a acabar por colocar aqui alguma pressão no euro. Vi também vários discursos de banqueiros centrais na Europa e de alguma forma mais dovish do que se via há algum tempo, e isto de alguma forma continua aqui a colocar alguma pressão no euro-dólar. Também ontem tivemos o tal leilão de dívida pública norte-americana, aos tais 30 anos. O bid to cover foi de 2,38, ou seja, abaixo dos 2,43 do último leilão há um mês atrás. Mas para todos os efeitos não fez muita coisa. Acabou, o euro-dólar estava aos níveis que está agora, basicamente, aqui à volta dos 1,1680, e veio voltar aqui assim a testar esta área aqui acima dos 17, à volta dos 17,08, o tal mínimo da semana anterior que nós tínhamos aqui colocado como uma área de suporte e resistência. Não fez muito mais do que isso, isto quando tinha, a meu ver, também uma outra situação, que foi os jobless claims, os novos pedidos de subsídio de desemprego, que vieram abaixo do esperado, em mínimos das últimas 7 semanas, e isto também deu aqui assim, foi quando deu este mínimo ao euro-dólar, quando o euro-dólar acabou por vir aqui assim, fazer o mínimo desta semana, que está nos 1,1662. Bom, o preço não está muito fora disso neste momento, portanto, basicamente, é isto que levou o euro-dólar no dia de ontem, isto quando vimos mais, de alguma forma, a ala dove dos Estados, da FOMC, da Reserva Federal também ontem, que se não fosse isso, provavelmente esses discursos tanto de Waller como de Bowman, se não fossem esses discursos, provavelmente o euro-dólar ainda tinha caído um pouco mais, mas pronto, para já está aqui a aguentar esta área. Em termos de fundamentais para hoje não temos praticamente mais nada. Eu creio que o mercado também, em termos de dados concretos, está à espera do que vai surgir para a semana, que o mais importante será os dados da inflação nos Estados Unidos, que poderá aqui, de facto, dar aqui uma direção, dar uma direção mais bem definida, inclusive ao próprio dólar e ao euro-dólar. Bom, voltamos agora aqui aos nossos gráficos.
Vamos começar pelo gráfico semanal. Vemos que o preço esta semana, portanto, tem vindo a recuar, está perto de quebrar os tais mínimos da semana anterior a 1,1708 e isso poderá provocar aqui assim, digamos, alguma correção maior neste movimento e que poderá trazê-lo aqui, portanto, um pouco mais, vamos ver inclusive se ele vem aqui assim aos 1,1573, nomeadamente. Este é uma área de suporte importante, é dado por este máximo relevante aqui de abril, e se ele quebrar aqui, então poderemos ter mesmo uma correção maior. Bom, mas isso é no mais longo prazo. No gráfico diário, o que nós vemos é a continuação desta tendência descendente que tivemos nestas últimas 2 semanas, quase. E que está a testar neste momento aqui a área dada pela média móvel dos 21 dias, que está aqui a 1,1674 neste momento, e um pouco mais abaixo, onde vamos ter os tais 1,1632, e que se forem quebrados então aqui assim os 1,1573. O MACD e o RSI, apesar de estarem positivos ainda, ou seja, validam mais esta tendência ascendente e que eu continuo aqui a colocar como, digamos, a média móvel 21 como a linha de tendência ascendente, por assim dizer. Isto para dizer que se perdermos este suporte, provavelmente então vamos ter a tal correção e provavelmente vamos ver aqui assim mais pressões sobre, mais indicações nos indicadores de momento, que apesar de tudo, este MACD está aqui cada vez com a linha do MACD cada vez mais afastada da linha de sinal, apesar de estar acima da linha de zero, começa a dar aqui mais pressões sobre ao par. E vamos ver aqui o RSI até que ponto é que vai quebrar esta linha de 50, a linha média de 50, e que coloca então mais e validará mais esta tendência, esta última tendência descendente do euro-dólar. No gráfico a 4 horas, o que nós vemos continua a dizer a mesma coisa que tenho dito nos últimos dias, ou seja, tivemos esta área de consolidação, break esta área de consolidação, volta a fazer break e ele está neste momento ainda dentro desta área. Esta área é uma área que está entre os tais 1,1675 e 1,1744, mas está perto de, ou seja, há aqui grandes hipóteses dela ser quebrada. Temos visto aqui nos últimos dias constante pressão sobre esta linha dos 1,1675. O quebrar disto provavelmente vai levar os preços a testar esta nova área de suporte que está aqui entre os 1,1614 e 1,1632, antes da média móvel dos 200, neste gráfico a 4 horas, que se encontra a 1,1562. Tal como eu já tinha dito ontem, o MACD e o RSI validam de alguma forma esta tendência descendente sem ser muito agressiva, continua a ser uma tendência descendente, como podemos ver pelo price action, com mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos. Para terminar, temos então aqui o gráfico a 1 hora, eu já coloquei a tal linha de tendência que tinha falado ontem, está aqui colocada neste momento, vamos ver até quando é que ela vai aguentar. Para já a tendência descendente é notória, vemos a média móvel 200, média móvel 55, média móvel 21 e o preço abaixo de tudo isso, portanto isto valida bastante a tendência descendente em que o preço está a negociar. Temos aqui os tais 1,1670, 1,1671 como a linha de suporte que tem vindo a ser testada. Tivemos aqui assim já um 16,62, aqui um pouco mais abaixo um 16,68. Portanto, temos esta, se for quebrado, então vamos para o próximo nível de suporte a 1,1641 e mais abaixo então a 1,1590. Acima
vamos ter, portanto, para já esta área das médias móveis 21 e 55, estão entre um 16,88 e um 17,08, coincidente com o mínimo da semana passada, que nos deu alguma orientação durante esta semana. E acima vamos ter a linha de tendência ascendente que está neste momento em torno dos 1,1730, ligeiramente abaixo da média móvel 200 horas, que está neste momento a 1,1749, bem dentro desta área também aqui, ela de resistência, que é dada pelos 1,1744 a 1,1753, portanto, nesta área aqui. Eu continuo a preferir para já neste momento o encaminhamento da tendência descendente, no entanto, estando sempre a olhar para a possibilidade dele continuar mesmo ainda dentro desta área de consolidação, mas cada vez está mais pressionado o mercado. Vamos ter provavelmente algum anúncio sobre as tarifas, nomeadamente na Europa. Provavelmente essa situação acabará por dar aqui mais força a esta tendência descendente, mais força, mais pressão sobre o euro, e com os mercados sempre a olhar então para a próxima semana, para os dados da inflação dos Estados Unidos. Bom, mas isto, como sempre, é apenas a minha opinião e não constitui nenhuma recomendação de investimento. Para já é tudo, para esta semana também. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, um ótimo fim de semana e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira de manhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!